A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta aula, nós vamos falar mais um pouco sobre teologia que a gente demos início, né? E a gente vai estar abordando aqui mais um pouquinho. Eu vou estar fazendo essas aulas para que a gente venhamos absorver o máximo possível do estudo. Glória a Deus. Mas desde já eu agradeço a todos a qual tem participado da Escola Bíblica Presencial e a todos a qual está participando também aqui através do canal. Porque através do canal é mais um suporte para que a gente venha guardar tudo, né? Guardar tudo em nosso coração, em nossa mente, porque isso nos aproxima cada vez mais do Senhor. Glória a Deus. Então, antes de iniciar, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor venha dar direção através desta aula. Seu meu Deus e poderoso Pai, aqui neste momento, Senhor, nós viemos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar conosco através desse estudo, ou, Senhor, através desta aula, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos conduzir, abrir o nosso entendimento, dai-nos o discernimento do Teu Espírito Santo, meu Pai, e nos capacita cada vez mais na Tua presença para fazer a Tua obra, para fazer o Teu querer e a Tua vontade. Abençoe, meu Pai, a vida de cada um que se encontra agora assistindo esta aula. Vai manifestando o Teu poder, derrama sobre as nossas vidas, meu Pai, o Teu conhecimento, pois é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Já separe aí a sua Bíblia. Lembra que você está numa aula a qual você está num vídeo e você pode pausar esse vídeo para você poder estar acompanhando a leitura bíblica, estar fazendo a meditação da maneira correta, para que isso venha a ser de maior proveito para as nossas vidas. Amém? Então vamos iniciar a aula. Teologia. O que é teologia? Teologia é o nome dado à doutrina que estuda a pessoa de Deus. Lembra que a gente estudamos aquilo a qual Deus nos revelou através de sua palavra. Não tem como criatura alguma estudar a Deus em sua plenitude. Não tem como. Mas nós podemos estudar, conhecer esse Deus através da sua revelação, através da palavra a qual ele deixou para cada um de nós, para que nós viéssemos a conhecê-lo. Glória a Deus. Aleluia. O termo teologia tem origem no idioma grego e é a união das palavras theos, que significa Deus, e logos, que significa ciência, tratado. A teologia que nos leva a conhecer a Deus tem como base a Bíblia. Lembra que a teologia que nos leva a conhecer a Deus, ela tem que ter como base a Bíblia, a própria palavra de Deus, aonde Deus se revela ao ser humano, à sua criatura, aos seus filhos, aos seus servos. Que desde o primeiro versículo afirma a existência de Deus, bem como sua revelação com o universo e com a humanidade. Lembra, desde o primeiro versículo, a Bíblia, ela já revela que tem um Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus já no início ela já revela que tem um Deus a qual criou todas as coisas. Então, já no início da palavra de Deus, Deus ele já se revela ao mundo, Deus já se revela à sua criatura, Deus já se revela aos seus filhos, Deus já se revela aos seus servos. Então isso é muito importante que a gente venha colocar isso em mente. A natureza de Deus. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia e confira lá em João 4:24. O único Deus vivo é verdadeiro e espírito pessoal, eterno e infinito e imutável. Ou seja, Deus ele é imutável, ele não muda, ele continua sendo o mesmo, ele não muda.
Deus, sendo espírito pessoal, possui personalidade. As características que provam a personalidade de Deus são sentimento, intelecto e vontade. Glória a Deus. Então a gente vai falar agora um pouco sobre em relação ao sentimento de Deus. Vai guardando aí, vai pausando o vídeo e vai verificando na sua Bíblia. Glória a Deus. Em relação ao sentimento, Deus ele se ira. Você pode conferir Salmo 30, verso 5. Deus ama, o texto muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se aborrece, pode conferir em Isaías 1,14. Deus perdoa, pode conferir Isaías 55, 7. Deus se alegra, pode conferir Neemias, capítulo 8, 10. Glória a Deus. Em relação ao intelecto de Deus, Deus pensa, confira Isaías 55, 8. Deus possui sabedoria suprema, confira Salmo 147, versos 4. Em relação à vontade de Deus, oh glória a Deus, aleluia. Deus tem vontade própria, glória a Deus. Isso nós podemos conferir lá em Romanos 12, 2. Antropomorfismo, glória a Deus. Palavra complicada, né? Mas a gente vai entender o que essa palavra quer dizer e o que significa. A Bíblia descreve Deus com forma humana. Todavia, ele não possui qualquer espécie de corpo. Esses textos foram registrados em linguagem figurada para revelar o cuidado de Deus em relação aos seus escolhidos. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos que entender que Deus ele não possui nenhum corpo, nenhuma forma humana, né? A gente vai ver aqui que através do estudo, através da palavra, a gente vai ver sempre, né, falando as mãos de Deus, as pálpebras de Deus, os olhos de Deus, né? Mas só que Deus, ele é um ser espírito e ele não possui mão, ele não possui olho, ele não possui braço, ele não possui pé. Glória a Deus. Como a gente vimos aqui, isso é uma linguagem figurada para que nós viéssemos a entender o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Lembra que a palavra de Deus, como a gente estudamos na bibliologia, a palavra de Deus é um livro divino humano, inspirado pelo Espírito Santo, mas homens escreveram sendo supervisionado pelo Espírito Santo de Deus. Então lembra que a linguagem da palavra de Deus ela é uma linguagem humana, para que o ser humano viesse a entender o cuidado e o propósito de Deus para com as nossas vidas. Até aqui está dando para entender? Glória a Deus. Lembra de estar verificando na sua Bíblia. Se tiver dificuldade, volta um pouquinho o vídeo. Lembra que você está diante de uma aula que você pode assistir ela quantas vezes você quiser. Então, não perca a oportunidade. Se passa um foco que você não entende, volta um pouquinho, um minutinho, 30 segundos, rever e tenha certeza. Eu vou fazer o máximo aqui para deixar bem claro essa aula para que você venha absorver o máximo desse estudo. Então vamos lá. A face de Deus, como você pode conferir aí em Salmo 141, verso 2. Os olhos do Senhor, Salmo 34, verso 15. As pálpebras de Deus, Salmo 11, verso 4. Os ouvidos, Isaías 59, 1. As mãos, Salmo 139, verso 5. As pegadas de Deus, Salmo 77, 19. Glória a Deus. Agora nós vamos entrar nomes e títulos que expressam sobre Deus. Tá dando para entender, meu irmão? Tá dando para entender, minha irmã? Espero que esteja dando para você entender essa aula, que você não tenha dificuldade. Como eu falei, eu vou fazer o máximo
para poder esclarecer muito bem. Lembra, você que já fez a aula presencial, para você ainda vai ficar mais fácil, porque isso você vai estar, né, você vai estar revivendo tudo aquilo que a gente falou lá na aula, de uma forma um pouquinho mais rápida, né, para que o vídeo não venha ficar tão longo, mas eu vou fazer a divisão dessas aulas para que não venha ficar tão longo e a gente venha compreender e entender o máximo possível de cada aula. Nomes e títulos que expressam sobre Deus. Encontramos na Bíblia alguns nomes que expressam o que Deus é. Observe os exemplos a seguir. Glória a Deus. Deus, no original hebraico, existe dois nomes. Dois nomes no original. Existe dois nomes no original hebraico, que são traduzidos como Deus. El, lembra que a gente viu? El e Elohim. Glória a Deus. Então vamos entender um pouco de cada um deste nome. El encontra-se no singular. Glória a Deus. Enfatiza a ideia de força. Como nós podemos ver lá em Gênesis 17, Deus ele deixa bem claro. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele fala com Abraão, o El Shaddai. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Elohim é uma forma que está no plural e é utilizada para indicar que o único Deus é composto de três pessoas, como nós podemos ver lá em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem. E disse Deus, ali está no plural porque está representando a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, o que está sendo utilizado ali já é a palavra Elohim, que se encontra no plural. Desculpa. Elohim é uma forma que está no plural e é utilizada para indicar que o único Deus é composto por três pessoas. Não são três deuses, é um Deus composto por três pessoas em perfeita união. Glória a Deus. Está dando para entender? Espero que sim. Senhor, glória a Deus, expressa a ideia de soberania, significa dono, proprietário, soberano do universo. Tendo em mente o mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Como nós podemos ver lá em Êxodo 20, capítulo 7. O povo se esforçava para não pronunciar o nome de Deus. Com isso, os rabinos e escribas desenvolveram uma estratégia para sustentar tal proibição. Inventaram uma forma não pronunciável para escreverem o nome pessoal de Deus, que foi escrito e representado na Bíblia hebraica pelo tetagrama, conjunto de 4 consoantes, que é assim: YHWH, Iavé, glória a Deus. Sinais avisavam que se deveria ler Adonai, Senhor, em vez do nome santo de Deus. Mais tarde, quando os eruditos da Europa começaram a estudar o hebraico, eles transliteraram o tetagrama, né? Eles transliteraram o tetagrama. Glória a Deus. Para o latim novo, o resultado foi Javé. E utilizado as vogais do substantivo hebraico Senhor, chegaram ao nome Jeová, glória a Deus, ou Javé, glória a Deus. Entretanto, ao longo do tempo, o nome que é apresentado pelo tetagrama, Iavé, nunca ficou perdido pelo judeu. Esse nome nunca ficou perdido pelo judeu, que é Iavé, que significa ele continua ativamente ser. Ele continua ativamente ser. Glória a Deus. Está dando para entender, né? O seu nome é ligado à observância do pacto divino com Israel. Isso nós podemos ver esse pacto lá no livro de Malaquias 2,
5 e 3, capítulo 2, 5 e capítulo 3, 6. Abra sua Bíblia e confira aí que você vai ver. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente vai ver agora os nomes compostos de Deus e eu vou deixar para a próxima aula, para esta aula não ficar muito grande, tá bom? E a gente vai fazendo a divisão para que você não venha desanimar de assistir a aula completa. Os nomes compostos de Deus. Também encontramos nomes compostos com El e Yahvé. Podemos relacionar alguns. Yahvé Shalom, o Deus é paz. Vê lá em Juízes 6:24. Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor. Salmo conhecido, Salmo 23:1. Glória a Deus. Yahvé Jirê, o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Confira lá. Yahvé Rafá, desculpa. O Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Glória a Deus. Aleluia. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. El Elyon, Deus Altíssimo. Gênesis 14:18-20. El Roi, Deus que me vê. Gênesis 16:13. El Olam, Deus eterno. Gênesis 21:33. El Eloé Israel, Deus, o Deus de Israel. Enfoca a relação de Deus com Israel. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos, a gente vamos ficar nessa aula para que esse vídeo não venha ficar muito grande. A aula não venha ficar muito grande, mas eu vou estar gravando o restante da aula e vou pôr aqui no canal. Assista o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse canal. Compartilhe o canal da Escola Bíblica com outras pessoas, com parente, com amigo. Compartilha lá no teu status no WhatsApp. Seja um canal de bênção para a vida daquele que está precisando se aproximar mais de Deus. Que tem muitas igrejas a qual não tem a Escola Bíblica Dominical. E essa ferramenta Deus tocou no meu coração para ajudar a nossa Escola Bíblica Dominical, os nossos alunos, mas também ajudar outras pessoas a qual não tem essa ferramenta. E você pode ser o canal de bênção para a vida desta pessoa, amém? Então não esqueça de compartilhar a Escola Bíblica Dominical. Você que já estuda presencial, não deixe de convidar, convida o irmão, convida o parente para estar na nossa aula presencial também. E tenha certeza que Deus ele vai te honrar e Deus vai abençoar a sua fé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e poderoso Pai, aqui te agradecemos por mais uma aula, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a vitória, nos ter concedido esta oportunidade de estar aprendendo mais de Ti e conhecendo mais de Ti. Que o Senhor venha continuar falando conosco, nos dando a direção do Teu Espírito Santo e nos capacitando cada vez mais em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós em nome de Jesus. Amém.